Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fazemos contato agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Hoje na capital paulista mesmo. Hoje em São Paulo. Tá certo. Olha, Clemente, a produção industrial caiu 0,3% em julho, segundo dados do IBGE, quando a gente faz a comparação com o mês anterior. Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda chegou a 2,5%. Na divulgação do IBGE também foi atualizado o dado de junho, revisado para pior, em contração de 0,7% sobre maio, ante queda estimada anteriormente 0,6%. A indústria não dá sinais de reação, Clemente? Exato, Glauco. Esse é um resultado bastante ruim. O país teve um crescimento da indústria em 2017 de 2,5%, um crescimento de 1% em 2018, e havia expectativa de uma melhora no crescimento de 2019, mas a melhoria não veio, os resultados já mostram que 5 dos 7 meses do ano foram de resultados negativos, ou seja, de queda na atividade industrial, e essa queda não tem permitido com que o país recupere o nível de atividade industrial pré-crise, ou seja, no ano de 2014, quando nós tivemos o melhor desempenho acumulado da indústria. A crise desde 2015 agravou e fez uma brutal queda na atividade industrial, uma recessão que destruiu empresas e milhares de postos de trabalho. E desde então a atividade industrial não consegue ter uma dinâmica capaz de sustentar o crescimento da própria indústria, evidente, o crescimento de toda a economia. A produção média de 2019 está em torno de 13,5% abaixo da produção média de 2014, ou seja, há uma queda muito acentuada, e mesmo depois dessa recuperação pequena de 2017 e 2018, ainda a diferença é muito grande. Esse abismo que há entre o nível de atividade de 2019 e aquele existente em 2014 se observa em todos os setores. Por exemplo, o setor de transporte e equipamento opera com um nível de produção quase 46% inferior àquele observado em 2014. Máquinas e equipamentos têm um nível médio de quase 16% inferior, aparelhos e material elétrico uma queda em volume de produção 22% inferior a 2014, setor têxtil com quase 20%, o setor de produtos têxteis e o vestuário de 15%, o nível de atividade inferior a 2014. Tudo isso mostrando que o nível de atividade é muito baixo, a recuperação é extremamente lenta, e isso tudo coloca sérias restrições ao crescimento econômico. Nós sabemos que a atividade econômica em geral depende em grande medida do bom desempenho da indústria, não só porque ela gera emprego, gera atividade, gera renda, mas também porque ela repercute a demanda de crescimento dos demais setores que adquirem máquinas, que fazem investimentos, e a indústria responde positivamente a essa demanda, que não vem acontecendo, e, portanto, as famílias não têm renda para consumir, o Estado não investe, não consome, as empresas não aumentam sua capacidade produtiva, e a indústria, portanto, não tem para quem vender, para quem produzir. O resultado é esse, uma severa crise na atividade produtiva industrial, o que coloca restrições gravíssimas para o emprego, restrições gravíssimas para o próprio crescimento da economia. Sem desconsiderar, um outro dado mais geral é que os resultados mostram no longo prazo um contínuo e acelerado processo de desindustrialização, ou seja, de perda da capacidade ou de perda da participação da indústria na atividade produtiva como um todo, e perda de densidade industrial nas cadeias produtivas, ou seja, as empresas importantes do setor
estão sendo desmobilizadas, vendidas, fechadas, e o país deixa de ter capacidade produtiva industrial, importando boa parte desses produtos, portanto, deixando de ter essa atividade feita no nosso território, com os trabalhadores aqui no Brasil, e isso tudo comprometendo a dinâmica econômica em geral e comprometendo a nossa densidade industrial, o que coloca severas restrições também ao crescimento econômico em geral. Lau. E a gente já teve em outras épocas, né, Clemente, o Estado funcionando justamente como indutor do desenvolvimento industrial. Por exemplo, a gente lembra da Petrobras ali fazendo compras e, na verdade, ressuscitando a indústria naval brasileira. Também o setor petroquímico, ela teve uma participação muito importante. E agora a gente tem o contrário, né? Com a perspectiva de privatização, a gente vai ter simplesmente a transferência de ativos de plantas industriais que já existem para as mãos do setor privado, provavelmente estrangeiro, o que não garante nada que a capacidade produtiva vai aumentar, que a produção vai aumentar, né, Clemente? Exatamente. Uma das atividades e das atribuições importantes do setor estatal é justamente coordenar e mobilizar o sistema produtivo nacional, incentivar com que a produção nacional possa ser mobilizada para atender a demanda na nossa estrutura econômica. E isso é feito, por exemplo, com compras governamentais, com compras das empresas estatais, com a indução da formação de fornecedores nacionais para as empresas, para que o nosso sistema produtivo, com o investimento, com a inovação tecnológica, com a formação de novos profissionais, possa se preparar para atender essa demanda e, portanto, possa gerar postos de trabalho com melhor qualidade, renda mais alta, tudo isso dinamizando positivamente a economia, a estruturação do sistema produtivo, coisa que muitas vezes, transferindo essas empresas estatais para o setor privado, essas empresas estarão comprando mundo afora esses produtos, não se preocupando com a estruturação do sistema produtivo nacional, comprando um produto mais barato muitas vezes, mas o que significa desinvestir na nossa estrutura, não fazer aquele aporte necessário para que a estrutura produtiva ganhe capacidade em termos de produtividade, qualidade na produção. Tudo isso é o que caracteriza o desenvolvimento econômico, ou seja, se nós deixamos de investir no nosso sistema produtivo e passamos a comprar todos os produtos feitos em outros países, nós estamos abrindo mão de dar densidade a essa estrutura produtiva, estamos abrindo mão de termos os bons empregos e os bons salários, ficaremos com os empregos ruins, com os salários ruins, e isso tudo desanima, desativa, tira a atração da economia, compromete o crescimento, aliás, resultados que nós temos comentado aqui dia após dia, mostrando que a nossa economia não consegue ter tração. Um dos motivos é que a indústria não gera capacidade, não gera atração na economia, e outros resultados aparecem nas mais diferentes frentes, seja no emprego, seja na atividade produtiva. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio.